Mocinho ou vilão? O adoçante ficou entre os temas mais falados aí nos últimos dias, quando o assunto era saúde. A OMS, gente, alertou que o uso prolongado de substâncias como o aspartame podem provocar sérios problemas de saúde. E agora? Afinal de contas, os adoçantes, eles oferecem risco? É isso que a gente vai descobrir com a nossa super nutricionista Raquel Dreyer. Tudo bom, Raquelzinha? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Vocês? Muito obrigada. Estamos bem, seguindo por aqui, né? Entrando aí no 9º mês, mulher do céu. Só. Falava de mim, né? Falava. Você veio com quantas semanas aqui na entrevista? 40 semanas. Com 40 semanas. E eu, mulher, com 40 semanas, nananã. E ela aqui toda plena, 3 dias, 4 dias depois 3 nasceu. dias depois. Nasceu a neném. Ô, coisa boa, que tá com a Mandinha por aí, gente. Se alguém escutar uma criança gritando, calma. Não fiquem apavorados, que é a Mandinha cuidando da nossa princesinha, viu? Raquel, primeiro explica pra gente o que é esse nome aí, esse aspartame. Que substância é essa? Na verdade, Paty, o aspartame ele é um tipo de adoçante, né? Também chamado de edulcorante. Ah, tá. Existem vários tipos de adoçantes, né? Aqueles que são naturalmente encontrados na natureza, como, por exemplo, a estévia, que é bem conhecida, o agave, a sucralose, e os sintéticos, que são aqueles que a gente produz em laboratório. Então, são compostos que a gente produz para fim de adoçar. E o aspartame é um deles. Ele foi desenvolvido por uma empresa americana na década de 60 e desde então ele é amplamente utilizado e ele tem o poder de adoçar cerca de 200 vezes maior que o açúcar. Então, por isso que muita gente usa, né? Não só ele, como os demais, porque a quantia que usa para adoçar é muito pequena perto do açúcar convencional. Tá, mas daí o que aconteceu, por exemplo? Porque o adoçante, ele era visto como um aliado, principalmente para dietas das pessoas com diabetes. Por que agora a OMS disse que aumenta risco de doenças, então? Isso, então assim, dentro da OMS existe uma agência que é o IARC, que é a Agência de Pesquisa contra o Câncer. E ela avalia periodicamente, Paty, tudo que a gente tem de novas evidências, né? Porque, enfim, são estudos que vão saindo e a gente tem que se atualizar. E recentemente, então, o IARC avaliou 3 grandes estudos que compararam o risco de câncer de fígado especificamente em pessoas que mantinham o hábito de consumir bebida açucarada com adoçante, dentre eles o aspartame. E aí, nesses estudos, foi possível identificar um possível risco carcinogênico. Então, a partir de então, e por isso que ficou tão falado, o aspartame entrou para a lista do IARC como um agente do grupo 2B, ou seja, ele é possivelmente carcinogênico para homens. Tá, mas aí o risco é assim, para quem usa todo dia, para quem usa muitas vezes por dia, por uso contínuo, usa há tantos anos, como que é isso? Para esses adoçantes que são sintéticos, tem uma quantidade diária que é tida como segura, né? Então, esses estudos mostram que o consumo exagerado, então no caso do aspartame, acima de 40 miligramas por quilo de peso, é o que pode favorecer o aumento desse risco. Claro, né, Paty, que a gente está falando de pessoas que não são diabéticas, porque para o diabético, de fato, o adoçante, né, o edulcorante, enfim, ele continua sendo um excelente aliado. É claro que tem que ser daí usado conforme a prescrição do nutricionista ou do médico, de acordo com cada caso. Então, salvo pacientes diabéticos, a OMS acaba ressaltando, né, que o uso de adoçantes não tem tanto benefício assim e pode trazer mais malefícios. E pacientes oncológicos, já que a gente está falando de um risco, por exemplo, em relação a câncer, mas os pacientes que já estão ali em tratamento, como que fica para eles daí? Nós não temos, Paty, nenhum estudo que avalia especificamente isso, né? Então, como é um público muito específico e muito delicado, a gente não quer colocar em risco, às vezes, por uma coisa que é fácil de manejar, né? Então, na rotina, o que a gente faz? Mantém o uso de adoçante, especialmente os naturais, né? Então, estévia ou então sucralose, agave, para pacientes que já são diabéticos ou paciente, por exemplo, com câncer de pâncreas, que faz uma cirurgia e acaba adquirindo um diabetes, né, como consequência. Salvo isso, a gente não usa de rotina. A gente tenta, de fato, trabalhar com açúcar, mas em pequenas, né, quantidades para não ter nenhum tipo de problema. Então, assim, em relação à doença, a gente não tem nada, tipo, comprovado. Essa doença é causada por conta do adoçante A, B ou C. Mas e efeitos colaterais? A gente já tem estudos? Tem. Esse mesmo relatório da OMS chama atenção pro, né, quando o uso contínuo, exacerbado, para o risco maior de diabetes tipo 2, de desenvolver o diabetes e doença cardiovascular. Ele também faz uma menção quanto ao maior risco de mortalidade para adultos. Mas é claro que, assim, a gente tem que entender todo um contexto, né? Não dá para ficar, né? Mas tem que entender que sim, é um possível efeito colateral. Tá, e daí quando a gente fala assim, tá, mas agora qual que é o mais saudável, né? O açúcar, o adoçante
adoçante, não comer nenhum nem outro, entendeu? E no natural mesmo. O que a gente faz, Raquelzinha? Depende. Depende, tudo Como depende. tudo na nutrição, né? Assim, ó, paciente diabético é o adoçante, né? Tá. Tem que ser, porque a gente precisa manter um bom controle glicêmico. Mas aí eu vou priorizar aqueles que o seu nutro ou o seu médico lhe orientar. Salvo isso, a gente vai tentar manter o açúcar, mas em pequeníssimas quantidades, né? E porque também depende, porque, por exemplo, se eu falo de uma criança ou adolescente, nenhum nem outro, né? É saudável. Então, num contexto geral, a gente vai manter adoçante só mesmo para quem é diabético e, salvo isso, o açúcar em pequenas quantidades. E tem alguma coisa que a gente consegue substituir? Algum, sei lá, natural, assim? Tem, assim, na verdade, assim, o nosso paladar é muito acostumado com o doce, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, e a gente que é mãe e tudo, pensar nas crianças. Então, eu não posso acostumar o meu filho a achar que tem que ter o açúcar para aquilo ser doce, né? Então, começa com a questão da introdução. Nós, adultos, que temos já o paladar um pouquinho viciado, o que a gente pode fazer? Começar a reduzir gradativamente, né? Você usa adoçante, então começa a reduzir, usa o açúcar, começa a reduzir, para que devagarinho você consiga, de fato, sentir o que é o doce natural dos alimentos. E também existem algumas frutas que a gente pode utilizar, né? Então, por exemplo, por que não usar uma tâmara, né? Que é super docinho para fazer um brigadeiro, para fazer um bolo, uma banana bem madurinha, né? Então, tentar aos pouquinhos, de forma gradativa, sem estresse, né? Mas colocar algumas práticas novas na nossa rotina. Ai, que legal. Viram só, gente? Tudo a gente consegue o quê? Ir adaptando, mas lembrando sempre, Patrícia, então agora eu vou cortar o adoçante da minha vida. Não, não é bem assim, entendeu? Se você tem acompanhamento de nutricionista, tudo bem certinho, conversa com o seu nutricionista, né? Vê se tá tudo ok, continuar, se diminuir dose, se tá tudo certinho e por aí vai. Não precisa sair também cortando tudo. Não, ninguém quer nenhum tipo de radicalismo, né? Até porque são coisas que vão mudando a cada tempo, né? Com novas pesquisas. Então, converse com o profissional que te acompanha. Isso que é o bom, né? As pessoas, assim, não tem uma pesquisa lá atrás e daí nunca mais acontece nada. As pesquisas, elas vão continuando, evoluindo de acordo com aquele produto. Então, sempre a gente vai ter novidades sobre isso ou aquilo. Aquilo que hoje pode fazer bem, amanhã pode fazer mal, né? Por isso que a gente sempre tem que estar conversando e tirando as dúvidas. Perfeito, Raquel, minha linda. Muito obrigada pela presença, viu? Passa seu Instagram. Se alguém tiver mais alguma dúvida, já entre em contato com você. Claro, é @nutriraquel.dreyer. Perfeito. Obrigadão mais uma vez e até a próxima, Obrigada, viu? se cuide. Boa semana. Pra você também. Obrigadão.